E você acha, então, que fazer algum projeto nas escolas ou ter alguma aula específica sobre saúde mental ou assuntos relacionados a isso, você acha que seria o ideal, então? Penso que sim, penso que sim. Eu penso que eu já fiz um projeto que foi bem bacana, que foi bem interessante, que foi uma oficina de autoestima numa escola. E foi algo que me realizou bastante, que eu achei muito importante, porque nessa oficina de autoestima as pessoas puderam, os adolescentes puderam expressar como eles se sentem cobrados, justamente por nunca estarem andando de uma forma correta, assim, socialmente, em relação ao corpo, ao comportamento, né? Tem um texto do Arthur da Távola, que é antigo, que diz, que é onde ele fala sobre a quem ou além seguimos desregulados. E eu penso que é um pouco disso, como parece que, de alguma forma, nenhum de nós está no ponto certo. E o adolescente sofre sobre isso também e sente essa pressão, como se ele nunca estivesse no ponto certo em relação ao corpo, em relação a essas questões todas, né? Em relação a si mesmo. Acho que na escola, sim, nós temos por excelência um lugar onde deveríamos abrir espaço para a escuta desses jovens. Nessas oficinas de autoestima, bullying, educação sexual, inclusive, que é fundamental, né? Eu penso que ali haveria um espaço assim riquíssimo para que pudéssemos falar sobre essas questões e escutar, sobretudo, o que eles têm a nos dizer sobre essas questões. A Luciana mandou outra pergunta aqui. Tem países que estão lidando melhor com essas questões e atuando de forma eficaz contra essa pressão social feita pelo corpo perfeito? Tem países onde as leis são mais duras, mais eficazes, vamos usar essa expressão, né? No nosso país, a gente vem evoluindo também. Eu falei antes da lei Carolina Dickmann, né? Que proíbe essas manifestações em redes sociais, né? Mas veja, o nosso país está andando não a passos tão rápidos, mas está andando em relação a essas questões. E também aqui, acho que é importante a gente falar das coisas positivas, né? Eu acho que hoje nós temos nos jovens uma crítica muito mais estabelecida em relação a essas questões. Eu escuto também muitos jovens muito mais esclarecidos. A rede social, ela tem todo esse lado negativo que a gente falou, mas ela também tem todo o lado positivo, né? Ela também tem toda essa condição de prestar hoje esclarecimento, né? Ela tem toda essa condição de fazer uma reflexão em todos os espaços, ela entra em todos os cantos, né? Então, veja, nós mesmo que hoje falando sobre esse tema, né? Então, eu penso que nós temos também todo esse lado que é positivo, não só o lado negativo das redes sociais, né? Eu vejo hoje adolescentes de 14, 15 anos discutindo de uma forma imperiosa sobre essas questões e com muito conhecimento, né? O que me deixa muito feliz, né? Então, você acha que esses movimentos body positive, por exemplo, têm ajudado no combate ao body shaming? Muito, 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 né? Inclusive, essas exposições que são feitas das pessoas que discriminam, né, também são muito positivas, porque vão dando um limite social para essas pessoas que fazem essas exposições. Eu acho extremamente importante que essas pessoas tenham um limite social estabelecido, até onde elas podem ir, e que a sociedade hoje não aceita mais tudo, né? Eu acho isso extremamente saudável e fico muito satisfeita quando eu vejo, por exemplo, esses movimentos de exposição nessas redes sociais dessas pessoas que discriminam, né? E o quanto elas são banidas das redes sociais, né? Enquanto hoje tem, inclusive, leis que protegem nesse sentido, né? Que tu denuncia e que as redes sociais banem a pessoa completamente, porque a pessoa não pode fazer esse tipo de discriminação, né? Então, isso é muito positivo. A Mayara Bosco aqui mandou uma pergunta. Nós vemos que o movimento do body positive está cada vez maior, visto o aumento de modelos fora do padrão. Mas mesmo assim, você acha que vai ser difícil alcançarmos uma aceitação total de novos corpos, novos padrões? Olha, eu penso que sim, ainda é bastante difícil, infelizmente. A gente também não pode ficar fora da realidade, né? Porque a gente vê
que um maior movimento ainda, infelizmente, é no sentido de uma padronização, né? Infelizmente, eu não digo isso assim com satisfação, eu digo isso com pesar, né? O quanto a gente vê assim que sim, que tem movimentos muito saudáveis, né? Eu acho que tem muita força e muita potência nesses movimentos, mas o quanto de fato assim, infelizmente a gente vê que ainda está muito longe de atingir a todos essa condição de crítica, e o quanto a gente vê uma acriticidade estabelecida, e essa criticidade a gente percebe nas piadas, né? A gente percebe nos comentários nas redes sociais, né? Infelizmente, quando tu vê uma mulher posando com um corpo todo retocado com Photoshop, quase nua numa rede social, e tu vê tantos comentários, linda, maravilhosa, isso é um reforço cognitivo permanente para que essa mulher continue agindo dessa forma, sem crítica estabelecida. E talvez quando a gente faça esse tipo de comentário, a gente deveria pensar o que isso produz. O quanto esse comentário nosso acerca dessa possível beleza produz na pessoa um reforço cognitivo permanente para que ela continue postando esse tipo de foto se expondo dessa forma, para que ela continue retocando as suas fotos, né? Então, eu acho que A, todos Lu... temos que ter consciência disso. a Luciana mandou outra pergunta aqui. Se você não acha que a publicidade tem um peso grande nisso tudo? Como pressionar as empresas para que elas atuem de forma menos prejudicial nesse campo? Perfeito, perfeito. Infelizmente, nós temos no nosso país, assim, algo que eu considero até quase que criminoso, que é o fato de que desde a infância começa a se produzir esses modelos de beleza nas meninas, né? Por exemplo, tu tens uma filha pequena, tu vais comprar uma sandália que não tenha salto para a menina, tu quase não acha para comprar. Todos os calçados infantis no nosso país têm salto alto, porque já desde cedo é produzido para a menina um padrão de beleza, sem levar em consideração que aquele corpo está em formação, que produz um monte de deformidades no próprio corpo, né? O fato da menina usar um salto, né? Mas além do salto produzir essa deformidade no corpo, já vai marcando o psiquismo dessa menina para o tipo de modelo que ela deva copiar. A gente vê os concursos da Barbie em miniatura, a gente vê os concursos de beleza de crianças, que a gente vê as mães narcisicamente se realizando através das filhas, né? Como se as filhas perfeitas mostrassem a mãe perfeita que elas são, né? Uhum. As mães felizes porque as filhas vão ser modelo, as mães se realizando narcisicamente a partir das filhas, né? E o quanto a gente percebe assim claramente que isso tudo está atrelado assim já a essa ditadura do corpo perfeito desde a menina. Então, de alguma forma eu penso que a publicidade ela é responsável por isso, porque já vai desde cedo produzindo na menina esse imaginário de que sim, que ela tem que usar aquela roupa, que ela tem que ter aquele celular, né? A gente vê crianças consumindo celular e trocando o celular constantemente. E os pais sem crítica nenhuma estabelecida, né? Achando que está certo, que isso que é tranquilo, que isso é correto, né? Ensinando essa... Aliás, a gente sabe perfeitamente que a publicidade hoje já percebeu que o público infanto-juvenil é o público que mais consome. E por isso já direciona todas essas questões acerca dos padrões de beleza para esse público infanto-juvenil, né? E infelizmente os pais não têm criticidade nenhuma estabelecida sobre esse fato. Bom, acho que é isso. Essa foi a nossa conversa com a doutora Denise Quaresma. Agradeço todos que mandaram perguntas. E é isso. Muito obrigada pela entrevista. Você gostaria de dizer mais alguma coisa? Isabela, eu agradeço a ti a oportunidade de estar falando sobre esse tema tão importante que não se esgota aqui. Nossa, teria bilhões de coisas para falar e comentar, né? E sempre falta algo, né? E é bom que falte algo, porque então a gente continua estudando, questionando, pensando, né? E o quanto, assim, de fato, eu achei oportuno, né, que tu pudestes brilhantemente, assim, eleger esse tema
como um tema importante para a gente estar conversando aqui. Então, eu que agradeço a possibilidade e agradeço as pessoas que também, de alguma forma, consigam refletir conosco sobre o sofrimento que gera esse aprisionamento, a ditadura do corpo perfeito. Bom dia a todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.